Beleza, então. Então, temos muitos amigos, alunos, colegas, muita gente aqui interessada em acompanhar essa nossa conversa, a nossa aula. Então, sejam todos bem-vindos. Uma boa noite a todos. E é uma nova experiência, né? Fazer um webinário como esse, para o qual estamos contando com a presença do meu ilustre colega Joaquim Manuel Silva, de Mafra, de Portugal. Ele, para quem não conhece seu trabalho, ele é juiz da infância e da juventude e trabalha com justiça restaurativa, um grande estudioso de meios de solução de conflitos, de dinâmicas familiares, dinâmicas entre pais e filhos. Ele faz um trabalho muito bonito e sistêmico lá em Mafra, e ele foi quem teve a coragem, a ousadia de, em Portugal, começar a usar constelações familiares para resolver as questões nos seus processos, né? Ele conta com auxílio de uma consteladora que começou esse trabalho com ele, Leonor, né? E assim, esse trabalho está se ampliando. Hoje já tem outros juízes que também estão aderindo a essa forma de trabalhar, mas, assim, todos experimentando, né? Então, é uma honra, Joaquim, tê-lo aqui, viu? Pude participar de um congresso que ele promoveu lá em Mafra, em Portugal, um evento muito bonito, interdisciplinar, com a presença do José Pacheco e outras palestras muito boas, assim. Então, ele tem uma visão da justiça que, com certeza, não se restringe à ciência jurídica em si mesmada, como se fosse algo dissociado do comportamento humano, da terapia, do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento familiar. É uma visão muito coerente e consonante com o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Brasil também. Então, é uma honra tê-lo aqui, poder contar também com a sua contribuição, aprender contigo. Você tem um estudo de alguns anos em relação à física quântica e direito. Isso é um tema palpitante e, em alguma medida, polêmico também, né? Eu já ouvi, assim, críticas, principalmente por parte de físicos, de que, assim, eles são os especialistas, né? E nós aqui estamos aplicando essa quântica de alguma forma, procurando conhecer. Eu me considero eu estudo, né? Eu estudo, mas o meu conhecimento ainda é superficial nessa área. Agora, eu vejo que tem tudo a ver, realmente faz sentido. E muito bom tê-lo aqui para trazer mais esclarecimento para a gente também. Vamos em frente. Então, eu te pedi para se apresentar, fazer sua introdução. Eu pensei, num primeiro momento, em ele falar do trabalho que ele faz na Vara de Infância e Juventude, como é que ele trabalha com constelações e justiça restaurativa, né? Ele faz um trabalho de justiça restaurativa que não é exatamente nos mesmos moldes que prevalece aqui no Brasil, com círculos restaurativos, mas as práticas restaurativas são algo bem amplo também, né? Aí ele me propôs esse título, esse tema para a aula de ciência quântica e o direito sistêmico, né? Então, eu achei muito bom, eu acho um tema muito pertinente. Bom, para explicar um pouco a história, porque é que eu fiz esta transição, continua a dar eco, agora já não. Outra vez, a Patrícia está aqui a dizer que tem eco. Muito eco. Ô, Joaquim, agora tá bom. Pode continuar, tá bom? Era eu mesmo. Ok. Portanto, quer dizer, este nosso trabalho na área da família, eu sempre tive desconfortável. Eu estou na família, só a fazer família desde 2005. E eu sempre tive desconfortável com esse trabalho, porque esse trabalho era um trabalho que eu sentia uma enorme incapacidade de fazer alterações dos conflitos. Quer dizer, o modelo contencioso é um modelo de apreciação de factos, meramente apreciação de factos e depois aplicação dos factos ao direito. Mas não mexe
não mexe nos comportamentos das pessoas, nos programas que estão a gerar, nos programas inconscientes que estão a gerar aqueles comportamentos. E claro que, sendo eu de filosofia, isto é, já tendo interdisciplinaridade que resulta do próprio curso, não é, de filosofia, que nos leva às bases do pensamento e a tudo isso, eu comecei a perceber que tinha que fazer uma investigação mais profunda, não é? E o meu trabalho foi melhorando em função dessa investigação interdisciplinar, foi melhorando e continua a fazer inovações, porque de facto esse mergulho que eu fiz, isto tem sido um pouco assim, quer dizer, nós estamos a trabalhar em paradigmas, esses paradigmas, eu tenho vindo cada vez mais fundo e cheguei à física agora, porque é de onde tudo parte. O paradigma atual das ciências é da física clássica do Newton, e ele está profundamente errado, e parte da filosofia cartesiana, que faz uma divisão entre matéria e espírito ou energia, e que relegou a parte, digamos que energética, para as religiões, etc. E muito das críticas que se faz, por exemplo, às constelações hoje, é à volta dessa divisão que Descartes estabeleceu, e depois toda a ciência se desenvolveu. O que é interessante é que a física quântica, que é a física dos átomos, não é, veio fazer uma revolução total, porque ela demonstra que nada é assim. Ela demonstra que tudo está interligado. E essa interligação sistémica resulta, no fundo, no funcionamento de como é que o universo funciona. E pronto. E isso tem no meu trabalho, portanto, eu tenho uma equipa, além das consteladoras, tem 3 pessoas em formação na área de constelações. A Leonor, entretanto, quis sair, mas tenho mais 2 pessoas nas minhas equipas que têm constelações na sua formação. Eu tenho depois uma equipa interdisciplinar que me ajuda a fazer este trabalho. Mas há aqui, quer dizer, aqui nesta análise, à medida que eu tenho feito este mergulho na toca do coelho até ao fim, há todos os dias alterações, até no meu modo de estar, não é? De estar e de desenvolver e de usar o processo para atingir esses quadros que implicam reprogramações do inconsciente das pessoas que estão a gerar aqueles comportamentos conflituosos, entre os quais está, como a gente já falou, as próprias constelações, não é? As constelações familiares e o que é que elas significam. E que, não sei, Sami, se queres começar por falar sobre isso. O meu trabalho é isto, quer dizer, eu faço muito poucos julgamentos, eu faço para aí um julgamento por ano, mais ou menos com 500 processos entrados por ano, eu faço não é, por ano. E principalmente eu não resolvo os processos, a maioria das pessoas, estamos a falar de uma maioria muito, muito significativa, bem acima de 90%, as pessoas mudam definitivamente de relação. Essa transformação dá-se. Agora, se nós estamos a mexer em comportamento, para já temos que decidir o que é que a justiça quer fazer. Quer julgar ou quer ajudar as pessoas a fazer uma transição no seu comportamento? Isto é, mudar esse programa inconsciente e mudar depois toda a estrutura familiar e toda a relação do sistema familiar da criança, paterno e materno. Se a justiça tem este objetivo, também não são as leis que determinam isso. Aliás, a lei portuguesa, neste momento, desde 2015, tem uma zona, que é a justiça restaurativa, tem uma primeira parte só restaurativa, que chamam-se a assessoria técnica especializada, que é, no fundo, colocar as pessoas de frente a frente, com diversas terapias, designadamente constelações, terapias cognitivas, comportamentais, ocupacionais, por aí fora. Tudo isso. E outras coisas que vão vir, não é? Porque é preciso, eu estou a procurar, porque às vezes as coisas funcionam com uma pessoa com uma terapia cognitiva, outras vezes só funcionam com uma comportamental, outras vezes só com constelações, porque a situação não é do inconsciente individual daquela pessoa, tem a ver com a questão dos genes e a programação que veio, não é? E aqui, se quiseres,
se quisermos chegar mais agora, mais profundo, para irmos às constelações e onde é que está isso, do ponto de vista, onde é que está do ponto de vista científico essa fundamentação, é que a área da física quântica que já alterou a biologia, numa linha, claro, ainda não preponderante, mas que já está aí a bombar, como se diz, refere uma coisa que, refere o quê? Refere que a ciência hoje afirma, por exemplo, eles fizeram uma experiência, só para a gente ter uma ideia, à medida que os físicos foram avançando, eles começaram a pensar que o espaço vazio que nós temos é um espaço, este espaço vazio não seria vazio. Depois procuraram uma coisa que eles chamaram éter, mas podemos chamar campo energético nesta zona vazia, podemos pensar, e não um vazio, porque do ponto de vista da luz, a luz não se consegue propagar em princípio no vazio, tem que ter alguma coisa que vá por ali. E é à volta disso que aparece a física quântica, porque o Max Planck descobriu que a luz não era contínua, era por quantos, por quantidades. E é daqui, mas depois o que eles descobriram, em 2019 há uma experiência de um senhor chamado, como é que é? Era a experiência de Michelson e Morley. E nessa altura, no fim do século XIX para o século XX, eles não conseguiram encontrar o tal éter. E a partir daqui já tínhamos a noção de separatividade, isto é, eu sou diferente de ti, Sami, tu és diferente de mim, nós estamos separados um do outro. Os pais estão separados dos filhos, os filhos dos pais, tudo isso. Esta ideia vem desta física clássica, dos objetos. Portanto, assume os objetos e o materialismo como total. Só que em 1987 já se conseguiu descobrir com as potencialidades que temos atualmente, conseguiram os cientistas descobrir que de facto há um campo energético que nos interliga. E há N experiências sobre isso. Por exemplo, tirar um DNA de uma pessoa, por exemplo, e colocá-la, vou-vos dar aqui 3 ou 4 experiências do ponto de vista científico que mostram a interligação de matéria viva, DNA, da mesma pessoa, tirando uma parte do DNA de uma pessoa, colocando numa sala ao lado e depois colocando essa pessoa a ver vídeos. Quando nós temos determinadas emoções intensas, o DNA altera-se, ou comprime-se, ou estica-se. Isto é permanentemente assim. E o que eles observaram foi que a matéria orgânica tirada tinha o mesmo comportamento. E aqui já estava separada, porque foi retirada. Esta experiência feita pelo exército americano depois parou, mas o cientista que estava à volta disto continuou com a experiência. E o que é que ele fez? A última experiência que ele fez sobre isto colocou essa matéria, o DNA, a 563 quilómetros de distância. E quando o sujeito, que é o detentor do DNA retirado, tinha experiências emocionais, sei lá, vendo filmes de guerra, vendo filmes com carga emocional, e eles detectavam a alteração no DNA no corpo dele, mas também no DNA retirado. E no mesma hora, isto é, não há espaço nem tempo. E, portanto, mostra que toda esta parte, tudo está interligado. E a teoria do Big Bang é essa. O Big Bang acontece uma coisinha pequenina que se projeta e o universo tem 4% de matéria e o resto é espaço vazio, ou não. Mas vemos todos do mesmo sítio do ponto de vista material, quer dizer que está tudo interligado. E nós também, agora pensamos nós nos filhos. Quando nós temos um filho, eu dou o espermatozoide, não é? Eu tenho dois, dei o espermatozoide e a mãe deu o óvulo. Eu dou 23 cromossomas e a mãe dá 23 cromossomas. São os meus. E dentro dos cromossomas estão os genes. Que sabe-se hoje que os genes são mais ou menos um disco rígido, para as pessoas perceberem. Um disco rígido e não uma memória, quer dizer, não é essencial. A expressão dos genes pode existir ou não em função do ambiente. E não, eles não são expressão, eles só são expressão quando são estimulados pelo ambiente. Mas tem aqui outro problema.
é que se a matéria orgânica é minha, quando eu altero alguma coisa, os meus filhos, também a separatividade não existe. E mais, e os códigos genéticos, os genes, o que trazem é toda a informação minha e eu já trouxe dos meus pais, etc, etc. Por isso, Sami, e a todas as pessoas que estão aqui, quando se diz que as constelações não têm base científica, têm na física quântica, na nova biologia, em tudo isso, porque ela acaba por justificar, hoje sabe-se que isso é assim, e por isso já não se fala em genética, fala-se em epigenética, por exemplo, não é? A importância do ambiente, mas isto indica aquilo que, quer dizer, diz-se, não está totalmente provado. Isso, a ciência é assim, quem lê Damasio sabe. Os livros de Damasio, em função dos elementos científicos, puramente científicos ou materiais, ele depois tem que chegar um pouco mais longe. Agora, nós sabemos isto, que há uma interligação entre o DNA, o meu DNA está sempre interligado comigo, não está em espaço nem tempo. Tudo o que eu faço, esta experiência demonstra isso. Quer dizer que os meus filhos, tudo o que eu faço aqui nos meus genes, os meus filhos têm os meus genes, têm a minha situação. E, portanto, eu estou interligado a eles e eles a mim. E eles a mim. Daí que quando eu comecei a fazer esta investigação, claro que eu mudei o paradigma total, e é por isso que eu depois começo a olhar para ti, Sami, e a ver o teu trabalho. E eu pensei, isto encaixa completamente na ciência que eu estou a ver. A ideia de trabalhar o sistema de família, porque as pessoas funcionam em sistema e estão em sistema. Aliás, o filme, o Matrix, vem da frase do Mark Plant. Aquilo é um filme, é certo, mas aquilo é científico, aquilo tem base científica, isto é, nós provavelmente estamos a trabalhar no Matrix, todos, e eu lamento, as pessoas podem dizer assim, não gosto desse universo, bem, está bem, mudemos de universo, mas é assim que as coisas funcionam, nós não vemos isso, eu também não vejo o Sol, eu também vejo o Sol a andar, e afinal ele não anda. Eu também estou a andar a 360 e tal mil quilómetros por segundo à volta do Sol e não noto. E, portanto, isto voltamos sempre à ciência, não é? E quando chegamos à ciência, a esta ciência da física, temos este fenómeno, não é? Os nossos sentidos não captam a realidade, como ela é. Daí que depois ela acaba por influenciar as próprias ciências, não é? Porque a física do Newton compartia da ideia da separatividade, os tumores tratam-se como matéria, por isso ela e corta-se aquilo, mas aquilo é tudo energia. Agora, matéria parece que já não existe, do ponto de vista quântico, chega-se à conclusão que matéria não existe, porque quando se vai ao átomo, o átomo tem 99, e depois 13 noves. Vazio, não é vazio, é um campo energético. É o campo energético da Matrix. Mas só tem, depois a seguir... Tu ligaste. Inclusive, esse conceito de campo, ele vem da física, né? O campo é o espaço onde há interação entre as partículas. Então, dentro de um campo, uma partícula influencia uma a outra, né? Então, isso acontece na física, isso acontece... Um campo o que, para Bert Hellinger, é a área onde atua uma alma coletiva, onde existe uma consciência coletiva, onde os indivíduos estão sujeitos a essa força de uma memória coletiva, de uma consciência coletiva, e o indivíduo, de forma inconsciente, se coloca à disposição da preservação do coletivo, né? Porque existe essa ligação, esse vínculo profundo dentro de um campo, né? São prisões, então, são prisões dentro do campo. São prisões dentro do campo. Na biologia, isso acontece, por exemplo, no corpo humano, né? Eu estava lendo o livro da Sophie Hellinger, que ela fala um tanto disso, o novo livro dela, que ela fala do Cosmic Power, e ela dá esse exemplo, que se tem uma ferida, um sangramento, aí as células do corpo se direcionam para regeneração naquela célula, naquela ferida. Então, existem... As células não são independentes, né? Elas se mobilizam umas às outras em função da necessidade do campo.
Então, o que acontece é que com a gente é a mesma coisa, né? Um indivíduo também se direciona, mesmo inconscientemente, quando tem uma necessidade do campo, no caso, como Bert Hellinger percebeu, uma exclusão. Então, um filho, ele olha para essa exclusão, ele se direciona, ele direciona a sua vida, às vezes até sacrificando a própria vida, como uma forma de salvar o campo, de salvar a família, porque a família precisa estar inteira, ela precisa da integridade, então não admite uma exclusão. E aí que isso chega nas crianças e adolescentes, por exemplo, né? Que não dá para olhar para uma criança independente desse campo energético, é um campo energético ao qual ela está sujeito. Porque ela vai se direcionar, ela olha primeiramente em sua alma, em seus movimentos inconscientes, ela vai olhar para esse campo, e não para o que um juiz decidir, ou para o que outras pessoas disserem que é para ser, né? Então, não existe o direito, não existe efetividade no direito, simplesmente no dever ser, de colocar normas jurídicas sem considerar a influência desse campo energético. Com isso é um desperdício de energia, né? É isso que eu estou... Vê só. Se tu olhares para os dois conceitos, que é o conceito da separatividade, que vem de Descartes, e depois o Newton aprofundou, o Einstein já não foi por aí, porque o Einstein já era muito amigo do Max Planck, e ele sabia que, aliás, a dimensão do tempo para ele desapareceu como linear, porque a teoria de que se andarmos à velocidade da luz, quando voltarmos, as pessoas que estão cá têm mais de 50 anos que nós, num cálculo que ele fez. Portanto, o tempo também não é linear. O espaço e o tempo não é aquilo que a gente percebe do ponto de vista da separatividade. E isto conflitua com o Newton de forma absoluta. Já é um quarto. Mas depois lá por causa dos acordos de Copenhague, foi um acordo que foi feito lá entre os físicos, porque quando viram a física quântica ficaram todos um bocadinho... Porque a física quântica nega de alguma forma, esta ideia de separatividade em absoluto. Porque quando se vai ao átomo e quando se vai mais fundo, vê-se que as coisas não funcionam assim. E isto depois, quando estamos a falar em comportamentos e entendimentos que vêm da interdisciplinaridade, é a guerra entre o Freud, que diz, não, o ser humano tem um inconsciente individual, e esse inconsciente individual que resulta dos recalcamentos que ele tem lá sexuais e tal na infância, isso é que conta. Pois é. E depois vem quem é contemporâneo dele, um pouco mais novo, Jung, não é? Jung, em Portugal é renegado, não é dado. Aí vocês têm muito mais liberdade, há aí faculdades de psicologia que o dão. Mas o Jung já estava a navegar na física quântica, porque ele falava no inconsciente coletivo, não é? E nós falamos, o Bert fala, num inconsciente familiar, que é no fundo, essas teias onde nós vivemos, esse matrix dos sistemas. Portanto, essa separatividade hoje está provada que não existe, isto é, há uma interligação energética entre todos nós, e isso é científico, isso já é, quer queiram, quer não, é científico. Como é que eles vão controlar isso? Vamos ver. Como é que eles vão daí retirar elementos que pode-se dizer... não estás a ouvir? Não estás a ouvir? Vocês estão ouvindo, Joaquim? Aqui desapareceu a voz dele. Eu acho que estavam. Ah, tá. Só que estavam ouvindo? Pode continuar então, Joaquim. Prossiga. Pronto, eu estava a dizer, essa guerra é a guerra que depois acaba por influenciar todo o direito também, mas também toda a biologia, toda a forma como se trata os cancros, as doenças, tudo do lado do materialismo, do lado do corpo como matéria e não como energia. E isto tudo também se reflete no direito, porque o direito está a responder a esse modelo. Portanto, e o direito foi pensado, mas só que quando nós estamos a partir do ponto de vista individual, não estamos a funcionar, nós, justiça, ou quem quer que seja que esteja a trabalhar nesta área, de acordo com o que a ciência hoje já diz.
E, portanto, o que a ciência diz, esta ciência mais inovadora, o que diz é que, de facto, nós funcionamos todos em sistema. Aliás, os animais, Damasio diz isto, por exemplo, as bactérias, que é talvez os seres mais simples que temos e que já existiam antes de nós existirmos, ao que parece, as bactérias, quando estão em perigo, vão juntas comer. Quando estão à vontade, vão em separado, isto é. Também funcionam em sistema. As formigas é a mesma coisa. Se analisarmos uma comunidade de formigas, vemos que elas trabalham em sistema. E nós também. A família é um sistema. O meu país é outro sistema. O meu clube é outro, não é? Que é o Benfica e tal. Pronto. Mas, quer dizer, o meu país, a humanidade é outro sistema. Mais restrito ou mais próximo, mas nós só funcionamos em sistema. Este olhar para o sistema implica que, por exemplo, num trabalho que eu estou a fazer no tribunal, eu não tenho que olhar só para o pai e a mãe, eu tenho que analisar todo o sistema. E às vezes tenho que ir aos antepassados dessas pessoas para tentar perceber de onde é que vêm aqueles comportamentos. Porque uma das coisas que a mim me fez sempre muita confusão era assim. Eu pensava, sendo filosofia, os racionalistas, os materialistas, enfim, eu nunca gostei muito de racionalistas, exceto Kant, mas eu gostei muito mais dos fulanos da área das emoções, como por exemplo Nietzsche. E a questão que se põe, se eu quero ser um catalisador de mudança, porque eu não mudo ninguém, as pessoas é que têm que caminhar, e isso já vem de facto lá da pedra do templo de Delfos, não é? Conhece-te a ti mesmo, as pessoas só se mudam quando se conhecem a si próprios. Qual é o problema? Eu pensava que o comportamento era do pensamento, pá, mas se fosse o pensamento eu estava mais magro, estou sempre a dizer Joaquim corre mais, Joaquim come menos, nem uma coisa nem outra. Portanto, não, o comportamento não vem daí, quer dizer, nós julgávamos que o cérebro é que controlava tudo, então ainda aqui, e agora descobriu-se que o coração tem 40 mil neurónios e que tem sentimento de facto, isto não era apenas uma coisa a dizer que eu estou apaixonado, não, é dali que vem o sentimento, e pior, que as emoções vêm das entranhas, os intestinos têm mais neurónios do que estão no cérebro. Sabe-se hoje, por exemplo, que a serotonina é criada nos intestinos. Portanto, agora, os psiquiatras, se querem resolver um problema qualquer, vejam como isto alterou tudo do ponto de vista destas descobertas, da forma como o corpo humano funciona. Também sabemos hoje, sem dúvidas nenhumas, que 95% do que somos está na zona do cerebelo, que é aqui atrás, e é tudo inconsciente. E ele acopula tudo o que é corpo. Ora, e era o que dizia o Sami há pouco, tudo isto funciona num conjunto. Esse conjunto sistémico, que somos o nosso corpo, ou o sistema depois sociais e familiares, etc., que nós estamos também presos porque temos estes códigos, estas partes inconscientes, e funcionamos quase tudo em automático. Ora, como é que eu vou... Se eu achava que era o pensamento... a minha abordagem era uma abordagem racionalista para as pessoas. Epá, e as pessoas têm um discurso porreiro, não é? Todos porreiros, no discurso é muito bom, mas depois quando chega ao sistema e ao stress do sistema, aquilo não funciona. E o que eu sentia é que era completamente ineficaz com estas abordagens muito escritas, que tinham em consideração a separatividade e um juízo de censura direto, como se aquelas pessoas conseguissem controlar o seu comportamento. Como? Eles têm 95% de inconsciente e muito daquilo já vem dos antepassados deles. E, portanto, com este conhecimento que é científico, atenção, é científico. Com este conhecimento científico, logicamente que a minha abordagem está a mudar todos os dias. Todos os dias. E a verdade é que os resultados mostram isso de forma inequívoca. Aqui em Portugal, quando fizeram aí muitas críticas, e fazem sempre, mas é bom sinal, é sinal que está-se a fazer alguma coisa. Faz parte. Mas diziam, isso não é científico. Temos aqui um problema muito grande. A ciência responde a factos. Se há factos, se eu tenho um processo que tive constelações e que aquilo resultou de forma que é inexplicável do ponto de vista do princípio separativista ou freudiano do inconsciente daquela pessoa.
Não funciona. Então a ciência que se altera, faz favor, porque contra factos não há argumentos. A ciência é que tem que explicar o facto. É isso que eu tenho estado a procurar perceber do ponto de vista científico, para eu ter uma linguagem científica e também para eu poder fazer as melhorias no meu trabalho com estas bases científicas. Daí a importância, e eu sugeri ao Sami, de abordarmos isto, porque está na altura, nós temos discursos científicos, porque isto já tem mais do que sustentabilidade. Na América há 3 homens a fazer isto com muita força. Para além do amigo Goswami, que vocês que é um físico, o amigo Goswami, que é um físico, é muito conhecido aí. É muito conhecido aí. Este homem, o Greg Braden, que este homem é brutal. Este Greg Braden, o dispensa, que tem uma técnica brutal por exemplo, este livro que ele diz como criar um eu novo, e cria aqui um conjunto de técnicas de conhecimento a si próprio, que estão, por exemplo, a ajudar para eu, no fundo, a desenvolver com os meus técnicos também. Pronto, isto tudo, para mim, é um enorme problema, porque os meus técnicos também foram formados no critério freudiano, no critério da separatividade, e não têm estas técnicas também. Não têm, muitos não têm, outros já têm, quer dizer, outros já têm, não é? Mas eu às vezes acho, quer dizer, eu estou sempre a embater-me com o quê? Com um elemento cultural brutal. O Sami dizia que eu levei outras coisas interdisciplinares, claro, porque se nós tivéssemos uma formação escolar, por exemplo, que o Zé Pacheco, que vocês nos roubaram, seus malandros, que esse homem formou-se cá e foi agora trabalhar para o Brasil. E porque cá não dá, não é? Mas esse homem tem uma filosofia sistémica de educação, que é a escola moderna, que é uma filosofia de cooperação e não de competição. O princípio da competição é o princípio da guerra. Eles não, os miúdos são treinados, não só treinados para se descobrir a eles próprios qual é o seu verdadeiro interesse, a sua paixão, e todos somos diferentes, acho que não há cromos repetidos, portanto, e a ideia, e o mundo industrial onde nós fomos formados era um modelo de números, tanto que se dizia-se recursos humanos. Reparem, os recursos humanos, como eram recursos de matéria, etc., os humanos não eram indivíduos diferentes, eram recursos. Depois passou-se, eu tive 18 anos nesta área dos recursos humanos, até vir para aqui, tive 10 anos só a fazer recursos humanos, e os últimos 10 anos antes de ir para a magistratura, e lembro-me dessa evolução, que era dos recursos humanos, e trabalhava-se isto para as pessoas, mas isto não é bem assim, quer dizer, a escola é formada para formatar todos para a linha industrial, e isto é que é o grande problema, e tudo isto está interligado culturalmente, que depois acaba por se refletir nos tribunais, porque as pessoas trazem para aqui filosofias, culturas de competição e não culturas de colaboração. E com os conceitos culturais que nós temos no Ocidente, que estão a mudar, o século XXI é um século de grande mudança, mas ainda está longe. Por isso é que eu me interessei por outras áreas, porque as outras áreas para mim são fundamentais também para perceber com quem é que eu estou a lidar e, eventualmente, se eu puder influenciar para alterar o sistema de ensino aqui, em Portugal e no mundo, porque não? Tudo isso é importante também para todos nós, não é? Sei, um comentário aqui, o que você falou da ciência, as pessoas tentando provar os fatos, né? Mas a ciência mesmo, ela é o que é. A ciência não depende das pessoas acreditarem ou não. O ser humano que é cético por natureza, que tem esse espírito investigativo, que quer descobrir o que é a ciência, mas a ciência, ela é, né? Aí tem pessoas refratárias à ciência. Eu vejo a maioria das pessoas que questionam a validade científica da constelação, elas não vão lá olhar, conhecer, experimentar, né? A ciência está muito careta, para dizer assim, as pessoas que se dizem cientistas negam algo que está mostrando um resultado muito evidente, dizendo que é pseudocientífico, e aí não querem lançar o seu olhar sobre isso para observar o que realmente está acontecendo.
mas é uma realidade, a ciência é uma realidade, independente do que as pessoas pensam a respeito dela, né? A ciência está muito acima do que as pessoas pensam a respeito dela. Agora, eu estava, quando você me propôs o tema dessa live, eu comecei a pensar, né, alguns aspectos de como que a física quântica pode ter a ver com a constelação, por exemplo, né? E a física quântica fala da conservação da energia dentro de um campo. A energia não desaparece e ela não surge do nada, ela se transforma. Dentro de um campo tudo se transforma, né? E a constelação, quando nós olhamos o campo familiar, nós também vemos essa conservação de energia. E é por isso que as dinâmicas tendem a se perpetuar, a não ser que sejam transformadas. Mas não pode existir exclusão. A exclusão é uma ilusão. Na verdade, se gasta energia para tentar negar uma realidade num campo familiar, numa família. Então, tem uma pessoa que cometeu um assassinato, ou que era viciada, ou que teve uma doença grave, ou que morreu precocemente. Então, tem uma grande dor num campo familiar. E as pessoas tendem a querer excluir aquilo, a querer eliminar essa realidade. E aí elas gastam energia tentando empurrar, eliminar uma realidade para fora do campo, só que ela não pode ser eliminada, ela está dentro do campo. E esse campo só vai ter força para poder seguir em frente se, primeiro, tem que ser reconhecida essa realidade, essa energia tem que ser tomada. Eu Conhece-te a preciso ti da mesmo, energia. reconhecido é conhece-te a ti mesmo. Reconhece-te a ti mesmo. Eu preciso dessa energia que pertence ao meu passado, que pertence aos meus antepassados. Eu necessito disso, porque essa é a energia que eu tenho. Então, para seguir adiante, primeiro eu preciso tomar o que Mas estás a ver que aconteceu. tu tens um olhar sistémico. Não Sim, há aí o indivíduo aqui é secundário e é assim que a ciência da física quântica o demonstra. aí o Bert Hellinger fala assim: olha para os seus pais, para o seu destino e diga sim. Primeira coisa, diga sim. Pronto, sim, então estou reconhecendo, eu estou dizendo que isso pertence e eu me abro para receber a força que vem disso. E aí é possível transformar, né? Mas primeiro é preciso dizer sim. E isso Sam, quântico, né? é quântico, porque repara, mas aí o que eu estou-te a dizer é o que nós nos deparamos, eu que me deparo aqui os colegas meus dizem que o que eu faço não é direito, quer dizer, porquê? Porque o modelo é um modelo da separatividade. A ideia da separatividade é um filho, depois de cortar o cordão umbilical, passa a ser um indivíduo que não tem nada a ver com os seus antepassados. E nós fazemos uma abordagem sistémica. Porquê? Porque nós sabemos que isso não é assim. A física quântica e as ciências à volta da física quântica, não só a física, mas depois as que se desenvolveram a partir destes conceitos da física quântica, que é uma física das possibilidades, onde há todas as possibilidades estão lá do ponto de vista potencial, e onde existe um caos absoluto, e quem escolhe as possibilidades somos nós, e é a consciência, é a vida. Esta é uma experiência brutal que dá para a gente ver. Colocaram fótons dentro de uma caixa, vários fótons, sem nada lá. E os fótons andaram para lá e espalharam-se naquele espaço de forma mais ou menos equilibrada, sem nenhuma alteração. Quer dizer, ocuparam o espaço de forma que era esperada do ponto de vista, não sei, que eles consideraram que era esperado. Colocaram lá DNA humano. E os fótons tomaram uma posição completamente diferente, só com a presença do DNA. Isto é, o DNA teve uma interferência direta na energia, agrupando-a de forma diferente. A surpresa foi outra. Sabes qual foi? Eles tiraram o DNA. E os fótons continuaram como se o DNA lá estivesse dentro. Aqui, isto mostra o quê? Mostra que nós temos uma interferência direta na realidade. Aliás, a experiência da dupla fenda mostra isso. O espaço, a criação da realidade dentro desse espaço de possibilidades que está no mundo energético e em todo, que está no espaço quântico,
a transformação disso em realidade para nós, matéria, vida, decisões, elementos de família, é feito e é criado por nós. A escolha, somos co-criadores, não sei como. Repara, isto não é o conceito do direito. Nós cá no 483 diz que há uma ilicitude, há um indivíduo que praticou um ato ilícito, culposo, que gerou um dano, e há uma vítima e há um agressor. Ponto. Mas isto não é assim. Isto é, do ponto de vista científico, hoje prova-se que nós temos sempre uma interferência na realidade. E o modelo do direito está pensado na separatividade, numa relação de causa e efeito pura e dura. Quando isso não é assim. Isso não é porque não há indivíduo sem sistema, primeiro, e tem outro problema. Nós somos criadores. Porque a experiência da dupla fenda é uma experiência que foi feita ainda no século XIX, imagina, no século XIX. A experiência Eu não sabia que era tão antiga. uma projeção de elétrons por duas fendas, em que sai como partícula, e ao passar pelas duas fendas, passa a onda, passa a energia, passa a quantum. E depois, como passam duas fendas, elas interferem uma nas outras e criam, num painel, 11 riscos. Mas ela saiu como partícula. Como é que se transformou em onda? Aposto aqui outro problema. Vamos lá meter um observador. A ver, não é? E o que é que acontece à partícula? Ao elétron? Passa a funcionar como partícula. Já não se transforma em energia. Então, mas como é que o elétron consegue descobrir, porque está lá um observador, e que efeito é que o observador tem na transformação, no fundo, no condicionamento para partícula? Portanto, não sabemos bem, e se realmente não se sabe cientificamente, mas eu não posso agarrar nisto e meter isto debaixo do tapete, como também não posso em relação aos fótons e à forma como o DNA e a sua energia vital e o que ela tem ali, a forma como condiciona os fótons, como não posso ignorar aquilo que contei há pouco do ponto de vista da interferência não local, sem espaço nem tempo, entre o meu DNA aqui e um bocado do meu DNA lá, que é afetado pelas minhas emoções e no mesmo momento também é alterado. Não posso agarrar nisto e meter, porque isso mostra que eu estou a trabalhar em sistema, não só com o meu corpo, porque aquilo continua a ser uma parte do meu corpo e o facto de estar longe de mim é igual, porque continua a pertencer ao meu sistema, tanto que eu tenho emoções negativas. O meu DNA comprime-se naquelas coisas, ele comprime-se quando nós temos emoções negativas. E o que está a 650 km também se comprime, na mesma hora, medido por um relógio atómico, ali, no mesmo minuto, segundo, tudo, imediato, comprimiu este, comprimiu aquele, igual. Também fazem isso com fótons, dividiram um fóton em dois e projetaram 7 km para cada lado. O mesmo fóton foi dividido em dois. E depois só mexeram num. Mas quando mexem num, o outro mexe também. No princípio, igual. No mesma hora, no mesmo minuto. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há sistema. Lamento. Está tudo interligado. E, portanto, a ciência já indica isso. E, portanto, quando eu dou os meus genes, os meus cromosomas, os meus 23 cromosomas a cada um dos meus filhos, e a mãe deles dá os 23, vai lá a minha matéria toda. E os meus códigos todos e tudo o que já veio dos meus pais para mim. Porque isso está mais do que assente, por isso é que eu achei interessante quando propus isto, que falássemos um pouco disto, porque as pessoas pensam que isto não tem embasamento científico. Não tem. Já não dá, é para pensar da outra maneira. Lamento, é que não dá. Com certeza. Porque isto é tão evidente, estas experiências são tão evidentes que não dá para pensar de outra forma. E desmonta todo este processo, não é? Pronto. Mas eu também acho assim, como nós estamos numa fase de grande revolução, os sistemas são sempre assim, resistem, não é? E, portanto, há pessoas que estão a resistir porque, por acaso, aqui o Greg Braden, que é um grande pensador, contou uma história de um amigo dele que era professor universitário, que tinha conhecimento destas novas evidências todas,
e dizia, não, mas eu não posso alterar, então, e depois eu tenho as aulas preparadas quer dizer, as pessoas, embora tenham conhecimento, continuam a resistir e a resistência antigamente nós provavelmente, tu e eu, Sami, estaríamos na fogueira. Agora, há outros tipos de inquisições, mas já não há fogueiras, felizmente, e nós temos liberdade para discutir isto, não é? Mas não venham dizer que não tem embasamento científico, não só as constelações, ou uma consciência sistémica, ou a ideia que funcionamos em sistema, e a ideia de que os meus filhos continuam lá com a minha matéria orgânica, e o que eu fizer vai influenciá-los, e o que eles fizerem também me influencia a mim, como os meus pais me influenciaram, os meus avós, etc., e eu trouxe todo esse capital, e eu estou preso a isso, e a muitas das coisas que eles fizeram e que não fizeram, as boas é ótimo, mas as que não correram muito bem, eu não trouxe só os aspectos materiais das heranças deles, também não foi grande coisa, mas a vida é o mais importante de facto, mas eu também estou principalmente como sujeito, tenho dentro de mim tudo isso e vivo dentro desse sistema. E, portanto, agora, eu para mexer nisso, para mexer nessa energia que me está a consumir, é isso que estás a dizer, eu tenho que ter a noção, não é? Isto também é muito interessante, também até do ponto de vista pessoal, porque eu às vezes estou com determinados comportamentos e começo a pensar, Joaquim, onde é que isto vem? Lá está, porque nós começamos a ter conceitos para, no fundo, também falar para nós próprios, não é? E isto só há uma alteração da própria pessoa quando ela tiver esta noção, porque se a pessoa tiver uma ideia de separatividade, vítima, não, são todos umas vítimas, o problema é sempre dos outros, nunca é deles, não é? Nem veio de nada do sistema, nem coisa em cima nenhuma, não é? E deixa eu fazer um parênteses, o que você falou do olhar do observador tem uma influência sobre o movimento do campo, né, das partículas, e isso, na constelação, isso é muito nítido. A constelação mostra claramente o efeito que tem um olhar. Às vezes é dispensável até uma palavra, uma interpretação, não exige uma interpretação, apenas olhe. E você olha e você sente na hora que isso gera um movimento fisiológico mesmo, dá vontade de chorar, arrepia, a pessoa sente só de olhar para alguém a quem o olhar havia sido negado anteriormente, né? Alguém que não podia ser visto por algum motivo, que foi uma realidade que foi colocada debaixo do tapete, um aborto, um crime, um golpe financeiro, uma exploração, algum tabu, alguém que fez alguma coisa feia que ninguém toca no assunto, e aí tem uma dor. Aí a gente inclui no campo essa dor e pede olhe. Aí a pessoa olha, e de olhar, aí o objeto que está sendo observado, que é outra pessoa, alguém importante, né, também é um agente, aí ela reage de uma forma sempre no sentido da pacificação, sempre no sentido, como diz o Bert, de unir o que estava separado, de incluir quem estava excluído, né? E daí a importância também que o Bert sempre ensinava, né, de não ter intenção. A pessoa que quer ajudar, e aí entra o trabalho dos juízes, dos operadores do direito, né? Porque se a gente tem intenção, eu é que vou resolver o problema da pessoa, eu estou invadindo o campo dela, e aí eu estou bagunçando a força que ela tem. E nessa interação existe uma influência mútua. Então, se eu tento influenciar alguém com a minha intenção, né, eu estou me achando superior a ela, e falando, não, eu tenho a solução que ela não tem. Faço algo da minha cabeça. E aí eu também estou sujeito a essa interação, a essa influência. Isso acontece, e nós que uma decisão pode, o nosso olhar, né, o olhar do juiz para uma situação, dependendo do movimento do juiz, isso tem uma influência no campo. Portanto, nós nos conectamos a esse campo, de certa forma. Mas se nós tivermos a intenção, então a gente vai colocar uma energia nossa e virar uma energia em troca, né? E se nós agirmos como o Bert explicou, né, sem intenção, apenas estar presentes, apenas facilitar um movimento. Então, eu preservo a minha energia fica comigo, e eu facilito que a energia do campo com o qual eu estou lidando, ela se reorganize para aumentar a força
desse próprio campo, mas tem que ser a energia desse campo, a energia da família, a energia da própria pessoa, sem essa intenção. E na constelação a mesma coisa. O constelador que quer interferir, que quer intervir muito, ele está colocando a mão dele, a energia dele, de uma forma que ele vai receber algo em troca também, porque existe um intercâmbio de energia, né? Tão difícil, Osami, isso é tão difícil. Por isso é que a gente às vezes chega mas aqui... para preservar em respeito à energia, eu preciso respeitar essa força. A pessoa tem toda a força que ela precisa. Então, o trabalho de empoderamento de alguém, se eu quero trabalhar em prol do empoderamento, primeiro eu preciso olhar e respeitar, reverenciar essa força que ela tem, que me antecede. Né? Foi muito antes de eu chegar nessa situação, a pessoa já tem essa energia que vem do campo dela mesmo. E aí eu posso olhar para isso e discretamente fazer intervenção mínima, né? Uma palavra, algo assim que não vai interferir, algo sem intenção. Isso tem a ver também com essa interação dentro de um campo, né? Quando nós vamos intervir na realidade de alguém, de outra pessoa, de um desconhecido, de um cliente, de um processo, no destino de alguém, isso é uma conexão do meu campo com o campo dela. Eu concordo contigo, mas repara, as constelações são um processo muito quase ocupacional, nem bem é ocupacional, é um mergulho brutal no interior de cada um de nós, porque nós ao assistirmos isso fazemos esse mergulho a níveis muito do subconsciente. Essa é a grande vantagem das constelações, porque não se trata de uma terapia cognitiva, não é? Mas, por exemplo, eu em relação às terapias cognitivas, para tu fazeres uma das coisas que eu faço é uma coisa que até isso aqui é criticado, que é, eu dou esta visão diferenciada e sistémica aos pais. E, no fundo, também lhes dou a mecânica do desenvolvimento da criança, que todos nós achamos que sabemos e não sabemos. Estes conhecimentos vão mudar crenças que eles têm e que não têm noção da gravidade do que estão a fazer, têm uma ideia, lá está, separativista de eu sou vítima e o outro, não percebem. Quer dizer, eu dou esta formação, pode-se dizer que às vezes é demasiado complexa para umas pessoas, não tanto para outras, mas eu faço transformações só com isto às vezes. Porquê? Porque as pessoas depois ganham consciência e capacidade, empoderamento pessoal, porque ganham outra visão e afastam crenças antigas que determinavam sentimentos assumidos e que geravam no seu inconsciente aqueles comportamentos. Por isso, eu tenho uma abordagem, eu gosto muito das constelações, porque as constelações conseguem resolver aqueles casos que já ninguém consegue resolver. Quer dizer, é quando aquilo já está tão os 100 trilhões de células que temos estão completamente contaminados por tudo, não só por aquilo que eles viveram, mas também provavelmente por essas histórias todas dos seus ancestrais que eles estão ali a repetir e nem se apercebem. E isso é muito difícil de fazer a nível cognitivo e nem todas as pessoas têm capacidade de insight e não sei o quê. Portanto, mas, portanto, estes conhecimentos todos sobre de onde é que vem o comportamento, como é que funciona, como é que o ser humano funciona e como é que eu posso ser um catalisador dessa mudança. Eu percebo a tua ideia de não interferir muito, porque eu estou a interferir num campo que não é meu e isso é complicado, mas o que eu me apercebo é que nunca sou eu que mudo, são eles. E eles é que têm que caminhar. A dificuldade, o que nós procuramos fazer, o que eu procuro fazer no meu trabalho é, usando muita autoridade no início, porque aquilo está tudo normalmente descontrolado, mas depois ir quebrando isso com uma relação em que essa pessoa vai sendo empoderada e esse empoderamento e um aumento da autoestima das pessoas e depois todo o circuito familiar a funcionar melhor vão gerar outras emoções, vão alterar o sentimento e as pessoas ficam modificadas para a vida e vão caminhar noutra direção. Mas repara, para nós termos esta noção que esse é o objetivo do processo, nós temos que ter estes conhecimentos interdisciplinares, porque senão andamos a trabalhar no quê? Andamos a trabalhar em factos emocionais, a julgar factos emocionais, a proferir decisões
de ganha-perde, toda a gente, um fica com a ideia que ganhou, fica com a ideia, porque não ganha nada, né? Geramos ainda metade da família materna a dizer mal da família paterna na sala de audiências, saem lá todos mais zangados, portanto o sistema ainda fica mais disfuncional e, portanto, e esta criança fica como pior, cada vez pior, e perde uma da sua família, não é? E tem outra coisa aqui que é brutal, é que este sentimento, que não é sistema, acontece até na pergunta que eu faço aos pais. Vocês são da mesma família, ou o pai e a mãe? Quase todos dizem que não, que isto é tão básico, não é? Porque, claro, eles estão a pensar neles, não estão a pensar na criança, porque se pensarem na criança, verão que a criança, até legalmente, os insere na mesma família, na família dela. E no fundo, esta ideia de que a criança pode funcionar com um pai e uma mãe zangados, andar entre casa de inimigo e casa de inimigo, num sistema completamente cheio de stress, é uma ideia, quer dizer, pronto, por isso é que é preciso perceber como é que a criança funciona, do ponto de vista da sua mecânica do desenvolvimento, as duas emoções básicas, alegria, amor e medo, e o que é que representa o medo do ponto de vista celular e biológico, e o que é que representa a alegria, de onde é que ela parte do seu desenvolvimento. Isto é tudo transmitido aos pais, porque ninguém nos ensina a ser pais, e é muito fácil ser pai se eu estou casado com a mãe e a mãe gosta de mim e eu gosto dela, não custa nada. Agora, quando eu destruo o sistema e coloco toda essa carga negativa dentro do sistema onde a criança está, eu fico destruído, a mãe fica destruída e a criança também fica destruída. E isto tem que ser explicado, mas isto é uma visão sistémica que nós temos, não é? Porque sabemos que ela não funciona se não funcionar com um casal parental, com a sua família, portanto, com aquele sistema a funcionar em prol dela e sentindo-se, porque são do mesmo sistema, do sistema dela, e claro, e contribuindo para que ela tenha essa emoção básica, a alegria, e faça as explorações que são importantes do ponto de vista do desenvolvimento todo, das sinapses, etc., numa passagem brutal de 23% para 100% do seu cérebro por volta dos 25 anos. Quer dizer, e isto transmitido aos pais, que a mim também me surpreendeu, eu achava-me um must, mas se eu me separasse em 2005, provavelmente cometeria a maioria dos erros das pessoas que tenho à minha frente, ou outros, ou não sei, ou piores. Mas porquê? Por falta de conhecimento. Porquê que isto anteriormente não era explicado? Não era explicado porque as pessoas nem se separavam. Depois, os modelos educativos eram todos iguais, quer dizer, a sociedade não tinha grande... Mas a sociedade mudou nos últimos 50 anos de uma forma brutal, as exigências educativas são outras, as pessoas estão separadas, esta liquidez, como diz o Zimmermann, sobre o amor ilíquido, que é a forma como a sociedade vive num stress permanente, destruindo os seus sistemas, sente certo, lá voltamos à física quântica, que nós só funcionamos em sistema. E, portanto, este stress todo, ou o sistema, o nós, somos um contributo, nós, justiça, somos um contributo para refazer esses sistemas, dominando esses conhecimentos. E eu, na minha experiência, tenho constatações, mas tenho tudo o que eu achar útil, experimento e coloco ao serviço, para, no fundo, reconstruir o sistema, porque eu sei que esse pai, essa mãe e essas crianças só funcionarão se esse sistema tiver reconstruído num decurso do casal parental, matando o casal conjugal. Porque o casal conjugal, muitas vezes, há pessoas aqui que estão casadas 3 e 4 vezes, estão casadas 3 e 4 vezes, porquê? Porque não se prendem dessas amarras, que se calhar também já trouxeram dos seus pais, etc., e de outras histórias, depois que vêm para aqui reproduzir na sua relação, e depois separam-se, mantêm-se zangados, e quer dizer, e a criança depois não suporta, porque o sistema fica muito, muito disfuncional e vai gerar mais medo, mais paralisação do desenvolvimento da criança do que capacidade dela ter alegria para explorar o mundo, que é isso que faz esse desenvolvimento físico e psíquico dela, não é? Isto sendo explicado aos pais, e é explicado numa coisa que eu tenho que é sessões conjuntas, que vem aí do Brasil, tu também fazes isso com constelações, mas a Tadesco, a nossa colega aí do Rio, contou-me essa história, que havia aí um colega que fazia isso em conjunto, pronto, e eu faço também com 5 casais normalmente, aberto a pessoas, só dou formação, portanto só transmito estes conhecimentos sistémicos,
a mecânica do desenvolvimento da criança, tudo isto, porque eu já sei que as pessoas estão presas em paradigmas separativistas e, portanto, não têm a noção disto, não é? Mas vê a dificuldade que isto é. Se isto é difícil para os cientistas, imagina do que é para o cidadão comum, não é? Mas este gajo estava a afirmar um mundo completamente louco. Isto não existe. Quer dizer, pronto, mas olha, quer dizer, é uma coisa absolutamente fascinante procurar investigar e desenvolver e ver os resultados que eu tenho, pá, e já não há paciência, quer dizer, e o sistema é resistente, pá, o sistema é resistente, pá, seja, olha, eles não conhecem que eu sou filho da Tiquitas, que era a minha mãe, que era uma mulher muito teimosa. Não, eu sei que a razão está do meu lado e eu por isso, quer dizer, por isso é que eu tenho feito esta investigação interdisciplinar mais intensa nos últimos 5 anos, pá, aí, e quando eu comecei a fazer este mergulho na ciência, é claro, o meu trabalho começou a ser cada vez mais inovador, não é? E fizemos 2 congressos aqui com 500 pessoas em Mafra já, né? E vamos fazer um terceiro para 2022. Vamos ter aí um congresso aqui também em março da Gurjão Henriques, não é? Que vai se chamar agora Consciência Sistémica, vai incluir as constelações, claro, mas também esta visão quântica e sistémica da ciência para, no fundo, se enquadrar cientificamente isto, já que se está a dizer que isto não é científico, que se enquadrar cientificamente esta situação e alerta ao seguinte, quer dizer, uma jornalista do Público, aqui um jornal em Portugal, estava-me ao telefone comigo e dizia assim, eu estava-lhe a falar sobre estas questões sistémicas da física, mas a física quântica não está muito bem comprovada, assim, então você está a falar de onde? Estou a falar de um telemóvel, sim, mas o telemóvel é física quântica, isto que nós estamos aqui a fazer é física quântica, só física quântica. Não está aprovado? Porque é que a gente está aqui todos a falar, vocês estão a ouvir-nos aqui a falar? Porque isto é física quântica, afinal a física quântica funciona, não é? Portanto, não vale a pena ir por aí. Eu acho é que nós temos que investir mais em trazer essa realidade científica para que não fique esta ideia de que isto é um esoterismo, é esotérico. Eu quando escolhi, eu lembro-me, eu quando escolhi, ouvi-te a ti e ouvi o Décio. E a história dos gêmeos do Décio é brutal. E aquilo encaixava neste meu conhecimento científico, totalmente. Quer dizer, isto tem todo o sentido, do ponto de vista da ausência de separatividade e de entrelaçamento total entre todos nós, e designadamente os sistemas familiares, não é? E claro, depois eu já era mais junguiano, muito mais do que freudiano, e tudo isso acabou por falar com a Leonor e depois introduzir as constelações em Mafra. Entretanto, a Leonor também teve que ir à vida dela, quis ir embora, mas neste momento ainda tenho 2 pessoas que têm a metodologia, mas neste momento não tenho terapias a serem efetuadas desde que a Leonor saiu. Eles têm o conhecimento, mas não têm os cursos, mas não estão a fazer, não é? Mas são psicólogos que, no fundo, levam o seu trabalho em terapias sistémicas para a forma de intervenção, não é? Joaquim, você conhece isso aqui? Gofredo da Silva Teles? Direito quântico. Não conheço. Esse cara, ele foi professor da USP, né, onde eu estudei, mas ele já estava aposentado na época. Ele escreveu um artigo chamado Direito Quântico em 1970. Esse livro veio depois. Que giro! Então, isso é um precursor. Não é um livrinho, é um livrão respeitável. Ele estudou profundamente a física quântica e, assim, 2/3 do livro é ele falando de física quântica mesmo, né? E aí depois ele começa a analisar a sociedade, a filosofia do direito, a eficácia da norma. E ele fala assim que a norma tem eficácia real quando o campo admite que aquela norma jurídica seja cabível, Sim. quando a norma jurídica está de acordo
com uma ética... Com essa ordem. Com uma referência ética de uma determinada comunidade. Então, uma mesma norma pode fazer efeito numa comunidade que está aberta para essa norma, onde essa norma é necessária de acordo com os padrões éticos que predominam ali. Em outra sociedade, a mesma norma pode não ter resultado nenhum, ou pode gerar conflito, gerar violência, gerar desobediência, porque naquele campo ela não é bem-vinda, né? Ela não está de acordo com esse sentido ético. E aí vais trazer esse livro da próxima vez que vies cá. Trago. Eu comprei, vai lá. Eu ouvi falar, há poucos anos, eu falando do direito sistêmico, me falaram da existência desse livro, eu encontrei na estante virtual, ele está esgotado nas livrarias, mas é muito interessante. É um professor respeitadíssimo, já na minha época de faculdade, falavam do Goffredo, professor Goffredo, com muita estima, né? E aí ele fala, só que ele trata assim, o direito quântico, ele olha para a coletividade, sendo este o campo, né? Então, a eficácia da norma depende desse senso ético da coletividade. Agora, eu vejo que o direito sistêmico, como eu o trato, né, com base em Bert Hellinger e na filosofia hellingeriana, ele olha para a interação entre os campos. Então, ele olha também para essa capacidade de um campo se expandir através da inclusão de outros campos, né? Nós sempre podemos olhar além. Então, porque um campo só, ele pode ser muito cruel também, né? Às vezes, o nazismo, por exemplo, juntou uma maioria ali, claro. Então estava dentro da ética que predominava naquela população, podia matar as minorias, né? Então, era cabível, dentro desse direito quântico, seria cabível, mas isso é um absurdo se pensarmos, se olharmos para a humanidade, né? E a humanidade é um campo bem mais amplo. Mas olha, deixa-me dar aqui um apor importante aí. É que a física quântica e o Max Planck também diz uma coisa, quer dizer, isto tem uma intencionalidade. Quer dizer, isto não é um caótico, não é? A expansão do universo, todos os físicos apelam, podemos lhe chamar o que quisermos, Matrix, energia, campo quântico. O que é que estamos a fazer, aparentemente, aqui, todos nós, que somos parte do universo, e não essa aberração que a separatividade definiu numa relação com a realidade, em que eu não crio realidade e sou apenas vítima dos processos caóticos ou causais. O que eles dizem é que o que nós estaremos a fazer é expandir o universo, não é? E a dualidade que temos, porque nós temos uma dualidade, não é? As sombras socráticas, não é? As sombras socráticas são uma dualidade, aquilo são sombras, mas nós vivemos nessas sombras. E a dualidade é uma forma de expandir, porque para expandir, tem que haver conflito, tem que haver o bem e o mal, no sentido de que depois eu tenho que, a partir desse embate, eu depois fazer uma evolução positiva. Mas o que eles também dizem é que isto não é, um bocado na linha, os taoístas já diziam isto, quer dizer, o conceito de Dharma é o conceito de que há uma linha de cada uma das coisas. E quando nós não estamos a ir no circuito dessa linha de água, desse caminho, nós estamos a fazer fricção no sistema, porque o sistema tem uma intencionalidade. Max Planck diz isso, tem que ter aqui uma consciência maior, que depois as ciências, a religião agarrou nisso, é certo, mas a interpretação que se faz, por exemplo, de Deus aqui ainda é alguém, mais um, que nós, não é? Fica complicado, não é? Se eu não sou Deus, ele está limitado por mim, na dualidade, porque se eu não sou, ele não é tudo. Portanto, esses conceitos separativistas, não é? Que o Damasio explica também muito bem, o Damasio também vai lá, o Damasio diz assim, nós achamos que esta coisa da separatividade que nós temos, o ser humano tem e tal, de pensar e tal, que é uma coisa muito importante, mas é que o nosso neocortex o que faz é resolver problemas. Resolver problemas. Sabe-se hoje, à volta de 2% e subconsciente 2% e 95% inconsciente. Quer dizer,
E essa capacidade que temos de representar, de viver em função e aprender com o passado, e de estar presente e de projetar o futuro, é uma forma brutal de desenvolvimento para projetar consciência, é certo, mas principalmente para resolver conflitos, porque conflitos todos temos. Ninguém vive sem conflitos, porque o conflito, na minha interpretação, o que eu faço com o conflito é que é outra coisa. Eu vejo nisto como os chineses têm na definição de conflito, eu vejo como uma oportunidade de crescimento ou como fator negativo e deprimente. Aqui é que está a grande diferença, porque se eu olhar no próprio conflito, está lá e até vocês nas constelações, nós nas constelações também vemos muito isso, quando há aqueles conflitos, é uma demonstração de um problema por resolver, que se depois de resolver liberta aquela energia negativa que aquelas pessoas têm agarradas e expandem a sua energia para o presente e para o futuro, numa linha dármica, não é? Que não gera karma. E portanto, assumir, às vezes pergunto aos pais, vocês não querem ter conflitos? Eu gostava de não ter conflitos. Epá, só quem está no cemitério, não é? É que não tem. Exatamente. Nós temos conflitos toda a vida. O que eu faço com eles é que é outra coisa. Eu vivo com eles e tento aprender com eles e resolver esses problemas, ou achar que é uma coisa má e, portanto, vou deprimir, não é? Vou deprimir com isso, não é? É isso, como o Bert Hellinger fala, né? O perfeito é o acabado, já é a morte, né? Não tem movimento, porque enquanto a vida... Eu acho que ele desistiu de viver, não desistiu? Ele desistiu de viver. Eu acho que ele percebeu que chegou a hora, né? Para renovar, ele também precisou se renovar. Mas é incrível, tu já forma, reparaste, né? mas já reparaste que nós podemos morrer por intenção pura e dura, se desistirmos. Vejam o nível, quer dizer, a vitalidade, não é? As pessoas velhas ou novas definem-se em função, se vivem mais em função dos sonhos ou vivem mais em função das memórias. E quando perdemos tudo, perdemos as memórias do passado e não estamos a viver em função de sonhos, a vitalidade vai-se. E depois dizem, matéria é muito importante. Matéria, nós passamos a pó. A pó. A matéria não é nada sem a energia que nós temos, sem esta parte energética que hoje, como tivemos aqui a falar, a física quântica mostra de forma absoluta que a matéria, em rigor, não existe. A matéria é apenas uma diminuição e uma consolidação que o olhar e as consciências determinam e forma a matéria. Mas ao lado da matéria está um espectro elétrico e um magnético permanente, que nós estamos a interferir no espaço quântico de todas as possibilidades. Que depois... Então, se tem vida, tem energia, se tem energia, tem movimento. Exato. Se tem movimento, tem transformação. Pois tem. E cria-se uma realidade. Então, se tem transformação, é porque está se transformando em direção a algo. Pois. Né? Sempre existe uma evolução nessa transformação. E o que eu acho então, o que eu estou a dizer... Se está evoluindo é porque não está perfeito, é porque é imperfeito. E aí é que estão os conflitos a serviço do nosso processo do constante aperfeiçoamento. É isso. Depende totalmente da existência dos conflitos. Conflito até é bom, porque ele demonstra, quando há o conflito, que há ali uma parte da energia destas pessoas que está perdida completamente, porque a nossa energia é limitada. Se eu estou preso nesses conflitos, a minha energia não fica disponível para eu fazer outras coisas, no presente, para estar presente no agora, para projetar um futuro e criar essa realidade com alegria, porque eu estou preso nisso. E o conflito, normalmente, quando aparece para nos dar o diagnóstico que nós estamos presos nesses entrelaçamentos negativos. E portanto, o nosso trabalho, repara, o olhar que nós temos sobre isto, não é? Que não tem nada a ver com o direito tradicional. O direito tradicional, umas coisas escritas que os senhores advogados escrevem numa forma mais ou menos empolgada, a dizer lá umas coisas, e nós fazíamos um julgamento com aquela gente toda zangada, e depois proferíamos uma sentença, e pronto. Uns ficavam com a ideia de ganhar, outros ficaram com a ideia que perderam, às vezes os dois, sei lá o quê. Porque cada vez, isto não serve para nada às pessoas. Eu costumo dizer que isto é encher chouriços. Aqui na nossa terra é assim, quando a gente faz qualquer coisa que não tem utilidade, é para encher chouriços, porque realmente não ajuda as pessoas. O que as pessoas é libertar... Agora, olha que interessante.
às vezes as pessoas não querem se transformar, né? Elas evitam realmente o olhar para o essencial, para a realidade. Por quê? Porque o olhar transforma a realidade. E às vezes elas não querem transformar. Em geral, é porque elas estão acomodadas num papel de vítima. Por exemplo, tem audiência, você já deve ter visto, a audiência que a pessoa chega com o código na mão, cheio de argumentos jurídicos, né? Ela estudou bastante a lei, cheio de argumentos, mas não olha. Ela não olha para o essencial, ela foge do olhar, o tempo todo fugindo. Se a gente chama o olhar, pera um pouquinho, olha para isso aqui, o que é importante aqui é isso aqui, olha para o teu filho, olha para essa ex-mulher, olha para essa situação, é isso que precisa ser visto. E a pessoa não quer olhar, né? Ela quer subterfúgios. E o direito aí, nesse caso, o direito positivado, né? As normas jurídicas, às vezes, são usadas como subterfúgio também. Né? E aí cabe ao operador do direito direcionar, olha, a norma jurídica ela tem uma utilidade, que seja em prol do desenvolvimento, em prol da libertação, mas a evolução do direito tem que estar olhando para isso, né? Não pode deixar o direito cumprir esse papel tão ruim, né? Tão pobre. Eu concordo contigo, olha, mas às vezes o problema também, eu julgo que eu vivo um bocado isso, não é? E no meu protocolo o que eu faço é, tu para seres um catalisador de uma qualquer mudança, sem interferir no campo, isso é difícil também, é muito difícil. Nós estamos a trabalhar com conceitos nem muito difíceis, mas as pessoas só mudam, como diz o Jorge Dispensa, quando estão à rasca. Muitas dessas pessoas, quando estão à rasca, quando estão com dificuldades. Porque as pessoas, claro que se eu tenho lá casais que encontro, quando eu faço a transmissão dos conhecimentos, como eles, por exemplo, são pessoas que ou não devem ter passados muito complicados, e também a relação acabou há pouco tempo, isto é, aquelas marcas decorrentes da separação ainda não passaram para as células, para o corpo, de uma forma intensa, introduzindo, do ponto de vista cognitivo, aquilo, a capacidade de insight deles, claro, aquilo vem por ali fora, acomoda-se e acomodando-se, depois altera os pressupostos. E depois, a melhoria do sistema familiar, com as crianças a ficar mais felizes, com eles menos estressados, com tudo a correr bem, vai gerar também ela emoções positivas, e este também é outro modelo que nem falamos, quer dizer, o modelo racionalista e o modelo emocional que o Damasio veio trazer, não é? O ser humano decide tudo pela emoção, e a mim foi-me dito, você tem que decidir para a razão, quer dizer, para a razão o quê? Quer dizer, para a razão eu não decido nada, eu decido sempre, a emoção é sempre o que está subjacente a qualquer decisão. Isto até é bom para nós juízes, para quando estamos a decidir alguma coisa, nos questionarmos, estamos a levar para lá o nosso sistema emocional, o nosso sistema familiar, para dentro do sistema dessas pessoas, não. Mas o que eu estava a dizer é que quando as pessoas têm mais incapacidade de ter essa capacidade de insight, porque há casais que passam de inimigos na hora a amigos, pá, N casos que eu tive aí. Até o meu livro fez esse trabalho, né? O meu livro, A Família das Crianças na Separação dos Pais, passa publicidade, e eu chamei-lhe guarda compartilhada. Este livrinho, um advogado de Vila Real, que é uma terrinha lá em cima no Minho, um advogado disse assim, doutor Joaquim, eu comprei o seu livro, foi lá um cliente, começou a dizer muito mal da mãe, me dizia mal da mãe, dizia mal da mãe, dizia mal da mãe, dizia mal da mãe. Este livro é a primeira grande reflexão sobre a física quântica e a minha metodologia. Foi o mestrado, agora estou a pensar em começar o doutoramento, se calhar ainda este ano. Por falar nisso, Joaquim, as pessoas estão pedindo que coloque no chat os autores, os livros que você está mencionando, e esse seu, você não me falou nada quando eu estive aí, eu quero ele também. Não falaste? Eu não te ofereci o livro. Não. É para malzinho. Isso é novidade. A Família das Crianças na Separação dos Pais. Está à venda no Brasil. Que legal. A família das crianças na separação dos pais. É guarda compartilhada. Este termo também é vosso. Mas aborda todo o protocolo do que era em 2015. Hoje já faço coisas diferentes, nem tinha constelações na altura. Portanto, isto foi em 2005 que eu fiz este trabalho. Mas já tem aqui muito da física quântica, este modelo sistémico. Mas eu estava a dizer o quê? As pessoas... esse advogado,
ele a dizer mal, e ele disse, olha, leva lá o livro do Dr. Joaquim, leia e volte. E ele leu, não é? E está aqui a mecânica do desenvolvimento dos filhos, os efeitos que ele tem, como é que ela se desenvolve, o efeito do stress, a perturbação do sistema feito pelo próprio conflito, isso está muito explicado aqui, e com estudos e tudo. O que é que aconteceu? O homem foi lá um mês depois, nunca mais disse mal da mãe, na hora. Porquê? Porque ele adquiriu conhecimento suficiente para saber que estava a destruir a filha. Chamam-se a isto feridas invisíveis, porque nós não conseguimos ver este tipo de problemas numa criança de 2 anos. Mas está a acontecer muita coisa numa criança de 2 anos, no meio de um conflito, que não se vê. E como não se vê, só se vai ver em níveis superiores de desenvolvimento, quando o cérebro precisar desse desenvolvimento e por força de ter vivido esse stress, o cérebro não fez as sinapses que eram necessárias e muitas vezes há um descontrole entre os 3 ou 4 cérebros. Há quem entenda que temos 3, há quem entenda que o cerebelo é à parte e temos 4, não é? Que é o cérebro, o neocórtex, o cerebelo 2, se for isso, o cérebro emocional e o cérebro reptiliano. Quer dizer, eu até achava que a gente só tinha um cérebro. Depois de estudar isto, eu disse, oh, diabo, é que a gente nem sabia isto, pá. Ninguém me ensinou isto na universidade, nem no curso de filosofia, nem no... Também não é uma coisa que também não é assim muito antiga, mas reparem, os modelos são todos... A formação que é dada para nós é uma formação completamente formatada nas linhas mais racionalistas e lógicas, etc., que lamento, mas a família não se compadece com isso. O civil, eventualmente, eu até acho que nem aí, e no penal muito menos. Portanto, e no penal muito menos. Mas pronto, quer dizer, nós somos da família, mas na família é que de certeza que não, nós estamos a mexer com o primeiro dos sistemas, não é? Os sistemas que geram desenvolvimento em todos nós, e um grande entrelaçamento entre todos nós, não é? E que é a família, não é? E o sistema tem que conhecer isto para saber mexer nele, porque senão é mais ou menos um elefante dentro de uma sala cheia de louça de Vista Alegre, que é uma louça aqui de Portugal, parte tudo, não é? Partimos tudo. E eu tinha essa experiência, quer dizer, eu às vezes dizia coisas que era assim, tipo, vocês têm que esquecer esse passado. É um disparate. Ninguém esquece uma separação com filhos. Quer dizer, isto é mesmo falta, o modelo racionalista. Quer dizer, eu esqueço que faço a barba todos os dias, já não me lembro de anteontem, hoje ainda me lembro, mas anteontem, tudo o que é emocionalmente neutro, eu esqueço, naturalmente, isso faz parte. Mas as coisas muito intensas são para a vida. E outra coisa, a separação, ela não pode ser esquecida, não só ela não é esquecida, como ela é uma grande fonte de aprendizado. Claro. Porque se a pessoa não reconhecer o valor, a importância da separação, ela vai desperdiçar o aprendizado que ela teve com a separação. Vai olhar para os aspectos negativos. E vai acontecer de novo, porque ela não aprendeu nada, né? Nada. O conflito acontece na vida para mostrar algo que a gente precisa aprender para chegar, para passar de nível. É isso mesmo. Para uma próxima experiência. Se a pessoa negar o valor da separação como algo que lhe sirva, como algo importante na sua vida, ela está sujeita a uma nova experiência para aprender a mesma coisa que ela já era para ter aprendido. Vai ficar com a energia retida ali, vai levar isso para os filhos deles e por aí fora. Então, a separação é algo importantíssimo. Se a pessoa teve que vivenciar, nem todos precisam, né? Mas já que ela teve que vivenciar isso, então é fundamental que ela tome isso como fonte de aprendizado, com gratidão, né? Olha, ela sai da separação de um processo de transformação com aquela energia a seu favor, para que ela possa usar essa transformação para ter um novo relacionamento de uma forma nova, né? Por isso que, sistemicamente, a gente observa. O segundo não pode ter o seu lugar pleno se não reconhecer a importância do primeiro. Aí, se a pessoa tiver um segundo casamento e está negando a importância do primeiro, o segundo vai fracassar, porque vai fracassar outra vez. Vai fazer igual. Vai cometer os mesmos erros, porque o programa é o mesmo, não aprendeu nada, ainda agravou e vai. Eu, uma vez tive aqui um cidadão que me dizia, já ia no 4º casamento e estava a fazer o divórcio, e depois ele era assim para mim, eu acho que o problema deve ser meu. Porque...
Mas desconfiança. eu não consigo. Não, cara, ele estava a repetir. É notório, depois estivemos a falar um bocadinho sobre isso, nesta olhar sistémico e das constelações, e era notório que ele tinha ali uma história familiar que fez ter aquele programa, que depois repetiu com a primeira mulher, com a segunda, com a terceira e com a quarta. E continuará. Enquanto não mexer naquilo, continuará, não é? E é isso, e é este conhecimento que nos obriga, quer dizer, que exige de nós muito mais conhecimento interdisciplinar do que propriamente direito. A gente tirou o curso de direito, ok, é importante, a gente precisa saber lidar com as normas, mas as normas são mais ou menos, as normas não dizem que deve ser de uma maneira ou outra, aliás, no Brasil ou aqui, as normas aqui são conceitos indeterminados, não é? Superior interesse da criança é um conceito indeterminado, não é? Agora, eu vou preencher isto como? Com a separatividade e a minha miséria que eu trago dos meus pais e da minha experiência, ou vou preencher isto com uma ideia de ciência, sistema, e aqui a abordagem é completamente diferente. Completamente diferente. É só observar. As normas servem. Não é preciso alterar normas nenhumas. É só observar o efeito que tem nas crianças. O superior interesse das crianças é aquilo que lhes fortalece, né? Aquilo que as permite viver de uma forma mais plena. Então, a reconstrução da família. A reconstrução da família, porque quando olha, a família das crianças na separação dos pais. Porquê? Isto já lá estava. Porque eu já sabia, aqui já em 2015, que a criança, aliás, há colegas nossos que dizem assim, eu sou juiz dos menores. Que, curiosamente a mim chamaram-me aqui o juiz amigo das crianças. Mas eu não posso. Eu nunca ajudarei criança nenhuma se eu não ajudar os pais e o sistema, no fundo o sistema todo. Se eu não tiver a arte de contribuir para que daquele conflito, nasça uma família, no sentido de um sistema positivo, gerador de alegria, gerador de energias positivas que os liberte para, no fundo, fazerem o seu caminho e não estarem presos nessas negatividades, quer dizer, e este olhar para o lado da criança, mas é que disseram que eu era o juiz amigo das crianças, porque eu trouxe o conceito em Portugal de que a criança também forma família, mas isso também já resultava, as relações filiais, que não é, o casamento é um contrato, mas a relação filial é uma relação, ou adotiva, é uma relação familiar, e portanto, mas do ponto de vista das necessidades da criança, ela precisa que aquele sistema, apesar de separados como pais, eles funcionem como sistema. Cada um no seu lado, mas a funcionar como estenda, validando-se, porque todo o olhar, como tu estavas a dizer, que traz emoção e sentimento, todo o olhar do pai e da mãe na sua relação, ou deixa a criança tranquila e, portanto, reconstrói, amplia a base segura dela e com essa base segura ela vai explorar e vai se desenvolver, ou traz o quê? Traz medo, traz ódios, e esses ódios, para além disso, esses ódios vão gerar o medo e a paralisação, porque para se desenvolver a própria criança, ou tenderá a parar totalmente, ou quase totalmente. Mas tem outro problema aqui, é que quando nós vamos aqui à física quântica, a ideia dos genes, e vemos que isto está tudo interligado, a mãe está dentro da criança, o pai está dentro da criança. E se a mãe rejeita o pai, está a rejeitar também a criança. E se o pai rejeita a mãe, também está a rejeitar a criança, porque ela está a funcionar em sistema e ela tem lá a mãe e o pai, literalmente, porque os genes são deles os dois. Os cromossomas são deles dois com os genes todos, não é? Cada célula no núcleo tem 25 mil genes. Pensava que seria mais, mas são os poucos genéticos. Mas está lá tudo. E, portanto, quando eu ataco o pai, quando eu ataco a mãe dos meus, se eu atacasse a mãe dos meus filhos, também estava a atacar, não era no separativismo, era dentro mesmo deles próprios, porque eles estão lá a mãe e o pai. Portanto, e isto é transmitido a eles, e depois estes pais, coitados, estão presos nestas coisas, e é engraçado, né? Eu às vezes digo-lhes assim a eles, ouçam lá, ainda bem que vocês ficaram juntos. Ah, não, isso foi um azar. Então não me diga que o vosso filho é assim um erro. Ah, não. Pá, ele vai sentir-se um erro porque vocês estão todos os dias com os vossos comportamentos a dizer-lhe que ele é fruto
de um erro, e não é. Ele é fruto de uma história de amor que acabou, mas que acabou na relação conjugal, mas tem que se manter na relação parental. E ele vai sentir isso. Essas energias passam para dentro da própria criança, não é? Aliás, aí há um vídeo muito interessante, que é um documentário feito nos Estados Unidos, com físicos quânticos, que eu vou pôr aqui o link para vocês verem. Vale a pena ver, porque tudo isso é como nós somos. Esse vídeo, muito bom. Esse documentário. Acho que aqui no Brasil é Quem Somos Nós. Quem somos nós, é isso, é. É Quem Somos Nós. Está aí o link, eu acho que pus ou não. Muito interessante. Não sei, acho que sim. De 2004. É. Tô velho, faz tempo. Quem somos nós? É. 2004, sim. Estes físicos quânticos que falam sobre esta realidade que estivemos aqui a falar, onde eu, pronto, me inspirei muito e depois fui à procura destes autores e comprei livros e tenho estado a fazer esta investigação. Mas eles têm lá o que é chamada a experiência da água. Essa experiência das mensagens da água do japonês Masaru Emoto, em que ele mostra que as emoções alteram as moléculas da água. Quando nós temos sentimentos de amor, a água mostra cristais brutais, lindíssimos. Quando nós temos sentimentos negativos, a água fica completamente feia, fotografada a 25 graus abaixo de zero. Só com palavras que geram, logicamente, sentimentos. Isto é, a nossa comunicação, e a comunicação com os filhos então é brutal por força também das razões de vinculação, e também porque eles têm a nossa matéria genética e tudo está em comunicação com eles permanente. Se é negativa, atinge também o corpo deles. Nós temos 90% do nosso corpo em água. E, portanto, aqueles sentimentos daqueles pais negativos um pelo outro atinge diretamente aquela criança, quer dizer. E isto é transmitido, este vídeo também é transmitido aos pais, um bocado para impressionar, para dar outro horizonte, para eles perceberem as consequências do que estão a fazer, e isso muda muita gente, só com esse trabalho. As coisas mais difíceis, quando eu estou mesmo à rasca, chamo-me uma consteladora, não é? Tem que mexer no sistema com mais profundidade, Mas eu se quisesse, eu diria assim, o que eu gostava que acontecesse é que existisse abertura para discutirmos isto com seriedade, não é? E que todos aprendêssemos uns com os outros, que é isso que interessa. Portanto, isso resulta de uma sociedade não competitiva, colaborativa, que vive de alegria e que quer o melhor para o sistema. Porque o princípio da competitividade, também não é por acaso, o Brasil também não está muito bem classificado, há aí um estudo muito interessante que associa duas coisas, corrupção e renda, isto é, e rendimento. Aqui, os países mais sistémicos, como o Canadá, a Suécia, a Dinamarca, países mais sistémicos, são os países mais ricos e menos corruptos. E como é que eles avaliaram que eram mais sistémicos? Eles fizeram o seguinte estudo: perante um desconhecido, a minha primeira reação emocional é de medo ou de alegria. Isto é, eu confio ou não confio? Porque quando eu não confio, que isto é o princípio da competitividade, porque o princípio da competitividade é, se tu me ganhas, eu perco. Estão a ver o medo que está aqui? A emoção básica é medo. Medo é guerra. Quer dizer, o próximo é um adversário, né? E o princípio forma. da colaboração ao sistémico, não é? Por isso é que eu trouxe aqui a Escola Moderna, o José Pacheco, o Paulo Santos aqui, já 2 vezes, porque esses modelos desenvolvem um princípio da colaboração e da confiança no outro. E o que é que gera os modelos? Porque é que dá mais rendimento? Porque todos aprendem com todos, porque ninguém está com medo. Se tu fizeres bem à sociedade, estás a fazer bem ao sistema e o sistema está para mim que eu.
Portanto, ótimo, ainda bem. Eu vou, mas é aprender contigo. Nos outros sistemas competitivos, a ideia é, tu não podes, porque tu vais ficar com o lugarzinho e eu vou perder. Portanto, eu vou-te eliminar. Isto é um fator brutalmente, depois que se revela e o princípio da corrupção é o princípio do egoísmo. É o primeiro e o sistema que fica para trás, não é? Os países mais sistémicos, a ideia de que o sistema está primeiro que eu coloca muitos entraves a atitudes pessoais nesse sentido, porque eles próprios sentem-se de forma diferente em relação ao sistema. Os países mais competitivos, não. Quer dizer, são países individualistas em que eu quero me safar a todo o custo, não é? E, portanto, isso... mas o que é interessante ver é que, associado a esse estudo, que é um estudo feito, se quiserem eu depois posso dar isso também, é um estudo feito nos Estados Unidos, associa os países onde há mais corrupção e menos rendimento, onde o Brasil está muito mal classificado também, Portugal também não está bem classificado, e portanto, e os países mais ricos do mundo, Luxemburgo, Canadá, Noruega, são países mais sistémicos. Isto é, as pessoas confiam mais no outro, acham no outro como pertencendo ao seu sistema e confiam nela. Isto depois reduz tudo a duas emoções, alegria e medo. Lógico, esses países geram mais alegria e a alegria faz com que eu aprenda com o outro, com o meu semelhante e que não o considere meu adversário, mas sim alguém que está a colaborar para um sistema que me está a beneficiar a mim e a todos os meus e a toda a gente. E porque todos são meus, todos no fundo são meus irmãos do meu sistema. Os países mais individualistas são países mais competitivos, países onde há mais corrupção e depois também não geram tanto desenvolvimento, porque a proliferação do conhecimento não se faz. Há paragens, há cortes, há inquisições, há isto, há aquilo, há aquilo outro. Também é interessante ver isso, porque eu nunca tinha feito essa análise do ponto de vista do rendimento e da corrupção e coincide com este estudo, é realmente brutal. Faz muito sentido. Muito interessante. Maravilha, Joaquim. Já temos aí 1h45 de nosso webinário, então vamos caminhando para uma conclusão. Eu quero mencionar uma conversa que nós tivemos uma palestra na Alemanha com o Rupert Sheldrake, né, que é o cientista que mais estudou os campos morfogenéticos, e eu fiz uma pergunta para ele, né? Porque campos morfogenéticos, o que é morfogênese? Eu vou um dia deste vou ler este dele. Ah, sim. Pois é muito interessante esse a presença estudo, do passado, a presença do passado. É onde o próprio campo gera de uma determinada forma, que é a forma que já existia no campo, né? Por isso que é morfogênese, a gênese da forma se dá de acordo com o padrão já ocorrido. Eu perguntei para ele, e como é que acontece dos campos se transformarem? Se essa morfogênese acontece dentro do campo, como é que acontece a transformação? Porque o Bert Hellinger fala dos movimentos do espírito, que existe um espírito criativo que está além de todas as consciências grupais, né, coletivas, que existe um grande espírito, né, que pode ser chamado de Deus também, né? E é através desse movimento do espírito é que a pessoa pode transpor os limites de uma consciência restrita pela sua coletividade, pelo seu grupo familiar, o seu clã, seu time de futebol, a sua religião, a sua nacionalidade. Então, tem que haver uma força externa que promova uma troca de energia ou que traga uma mudança que faça com que o sistema evolua, a sociedade evolua, o indivíduo evolua, a família evolua. E aí ele falou que, de fato, ele concorda com o Bert em relação a algo espiritual. Isso é a prova de que existe um componente espiritual, ou Deus, né? Existe algo externo e superior com o qual nós podemos evoluir além da morfogênese, além dos limites do campo morfogenético. Um dado que eu achei muito interessante também, vindo de um cientista Mas o Marx Planck diz isso também, lá nos anos 40. Ele, quando fala sobre a Matrix, ele diz, não, isto tem que ter uma consciência e tem que ter um objetivo e uma inteligência superior.
E, portanto, nós estamos aqui a executar um papel, aparentemente será a expansão do próprio universo, não é? Tem todo o sentido, nós somos parte do universo. Mas toda esta organização tem um determinado sentido, tem uma determinada consciência superior. Porque quem nós somos deste comentário começa precisamente com essa apresentação, quer dizer, a entrada da física quântica aqui e estas descobertas da física, aparentemente, com a evolução, tenderá a acabar com a própria religião. Porquê? Porque estes elementos que eram reservados, já desde o Descartes, à parte da religião, à parte espiritual, etc., etc., neste momento a ciência está a caminhar para lá. Não é por acaso nós temos aqui 26 quilómetros, com 150 metros abaixo de chão, entre a Suíça e a França, um laboratório de física quântica, não é? Com 26 quilómetros de túneis, onde eles estão a testar o Big Bang e estas situações quânticas, não é? Está-se a investir milhões de euros, de dólares neste tipo de investigação. E esta investigação está a entrar claramente nessas zonas que eram antigamente reservadas e também reservadas às religiões e também elas muito manipuladas que utilizar agora, que os físicos já dizem que isto tem que ter uma consciência que é superior e portanto, tem um sentido de evolução, portanto, terá um caminho próprio que é direcionado e que nós, que era o que diziam os taoístas, se nós não seguimos esse caminho no Dharma, depois estamos a fazer karma, porque estamos contra essa linha de evolução. E é aqui que entra o conflito, é aqui que entra estas prisões que nós todos trabalhamos, mas não se pode pensar que isto é caótico, isto tem um sentido, tudo é organizado, aliás, a gente vê, não é? A realidade é organizada, as coisas funcionam numa determinada regra. Quem é que determina esta regra? Isto tem que ter uma inteligência superior aqui que justifique isto. Nós não temos ainda conhecimento suficiente para ver, mas a física quântica aponta muito para isso, não é? E até porque é interessante ver, na física quântica, como é que eles fazem a ligação entre a física quântica e a física clássica, porque a física clássica está certa, portanto, conseguir-se quase tudo explicar do ponto de vista da física dos objetos. Não estou a dizer que está errada, está certa. Nesta dimensão dualista está certa. Agora, como é que eu faço a conciliação de uma física de causalidade, que é a que nós vemos aqui, com uma física das possibilidades? Aqui é que as coisas ficaram complicadas. E então, ficaram complicadas, depois eles resolveram numa coisa chamada a teoria das cordas. E a teoria das cordas, que é matemática, porque não tendo matéria, tinha 5 teorias diferentes. Então veio que explicou que criou uma chamada teoria M, que explica que as 5 teorias matemáticas estão corretas, do ponto de vista matemático, eles explicam como é que aquilo é feito, como é que é feita essa conciliação entre a física quântica e a física clássica, mas aquilo são uma espécie de espelhos, são 5 porque são espelhos da mesma realidade. Estamos a entrar em zonas que são zonas científicas, lamento, não é? Matemática é matemática, nunca uma teoria da física comprovada matematicamente, depois, quando chegou lá, todas elas foram comprovadas, não é? Einstein fez esses cálculos, algumas das coisas descobriu-se agora na prática, o que Einstein já tinha descoberto do ponto de vista matemático, aquilo não falha, porque a matemática é a ciência das ciências da organização, e da organização do universo, e portanto, mas isto tudo tem que ter um determinado sentido, como tu estás a dizer, quer dizer, é o que todos os físicos dizem, Max Planck dizia isso, Einstein dizia a mesma coisa, quer dizer, todos eles apercebem-se que não têm neste momento conhecimento suficiente para saber isso, mas percebendo a organização do universo, percebem que há uma dimensão e uma intenção do próprio universo, que é uma inteligência superior. Por isso, os pequenos campos, quando estão cheios de stress, essas alterações são sempre possíveis em função dessa inteligência superior que será uma expansão do universo, não é? Pronto. E é interessante ver, e o objetivo que julgo que todos temos é que essa expansão se faça cada vez mais obedecendo a
a linhas de amor e de relações de positivas e não negativas, não é? Muito bom. Então, meus amigos, estamos chegando ao final. Quero agradecer a todos pela participação, o chat. Temos várias mensagens, algumas perguntas que a gente pode responder depois, por causa do horário que já está avançado. Então, se o Joaquim Manuel quiser também responder as perguntas, a maioria são dirigidas a você, em relação às referências bibliográficas que você passou, alguns outros temas, mas vamos caminhando então para a conclusão. E meu amigo Joaquim Manuel, muito grato por atender o convite, uma honra, uma alegria te ouvir, expandir nosso conhecimento aqui com a sua participação. Muito legal. E aguardo aí uma próxima oportunidade de estarmos juntos presencialmente e virtualmente também, se tivermos oportunidade, uma aula, se você quiser dar para pós-graduação. Eu divulguei esse curso entre os meus alunos, mas esse curso, esse webinário, né? Mas ele foi aberto a todos. Agora, no âmbito da pós-graduação, talvez a gente possa desenvolver mais alguma coisa. Não, eu também tenho um projeto para ti, que nós também vamos formar aí um movimento para divulgação de conhecimento e para intervenção no sentido de alargar a consciência aqui em Portugal e no mundo, não é? Isso, mais uma vez, também não pode ser só o Joaquim ou o Sami, tem que ser o sistema, não é? Temos que arranjar pessoas que, no fundo, façam isso. E também tenho aí uma coisa que depois também te vou pedir a colaboração. Quero agradecer imenso esta honra. Eu falo nisto com uma grande paixão, eu adoro falar e adoro pensar sobre isto e de estudar, e estas matérias entusiasmam-me e foi uma grande oportunidade, isto que me permitistes, e pronto, saúde todos os que estão na live, desejando-lhes o melhor, muito amor e muito sistema e muito sentimento de colaboração, porque realmente a vida não competitiva e agressiva na relação com o mundo. Maravilha. Então, muito grato. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Espero voltemos a nos encontrar em breve. Joaquim, grande abraço, viu? Nos falamos. Ok. Tudo de bom. Bye, bye. Muito grato. Obrigado eu. Um grande abraço. Valeu, pessoal.